Olá pessoal, vamos dar continuidade aí ao nosso curso, essa parte de resumos teóricos, estamos aí em eletromagnetismo, vamos ver um conteúdo final, que é o chamado de indução magnética. Para a gente poder aprender esse conteúdo de indução magnética, a gente precisa definir o primeiro conceito aqui, que é o conceito de fluxo magnético. A gente vai definir a grandeza φ maiúsculo, para representar o nosso fluxo magnético. Fluxo é uma grandeza que depende da área. Então, suponha que a gente tem uma região que tem um determinado campo magnético que eu vou chamar de B. Se eu colocar essa área, passa por dentro dessa área um determinado fluxo. Se eu colocar uma área maior, vai passar um fluxo maior. Uma área maior ainda, vai passar um fluxo maior ainda. Então, o fluxo é diretamente proporcional à área. E o fluxo também depende da intensidade do campo. Se a gente tiver mais setas, é porque o campo é mais intenso. E quando o campo é mais intenso, a quantidade de fluxo vai ser maior. Então, o fluxo também depende da intensidade do campo magnético. Então, a gente pode dizer que esse fluxo, ele depende diretamente do campo e diretamente da área. Só que vai haver uma outra dependência na história, que é uma dependência do ângulo. E aí não é tão simples. Para a gente poder compreender, vamos dizer assim, de forma bem verdadeira essa expressão, a gente precisa, então, definir um rapazinho chamado vetor área. Como assim vetor área? Esse vetor área é um vetor que é sempre perpendicular à área. Então, nessa situação aqui, eu posso dizer que o campo magnético e esse vetor área, eles formam 0 grau entre si. E o cosseno de 0 dá 1. E cosseno de 0 dá 1 é o maior valor que o cosseno pode ter. Então, esse desenho aqui de campo magnético atravessando a superfície de tal forma que ele fica paralelo, e nesse caso, no mesmo sentido do vetor área, é a situação de fluxo máximo. E essa situação de fluxo máximo é fazer esse cosseno virar 1, então posso dizer que o fluxo máximo é simplesmente calculado como sendo B vezes A. Essa é a forma de fluxo máximo. Se o vetor área formar um ângulo θ, aí a gente vai ter essa expressão aqui. É o vetor área e o vetor campo magnético. Então, suponha que a gente tem aqui, esse sendo o campo magnético e esse aqui sendo o vetor área. Então, esse θ na história aqui, é o ângulo entre o vetor área e o campo, tá? Na maioria das questões, a gente vai ter essa situação de fluxo máximo. E fluxo máximo é colocar o cosseno igual a 1, é essa configuração aqui, de tal forma que o fluxo máximo é B vezes A. Ok. A unidade de fluxo é a unidade do campo magnético, que é conhecido como Tesla, vezes a unidade de área do sistema internacional, que é o metro quadrado. E aí foi definido que essa grandeza Tesla metro quadrado é a grandeza de fluxo magnético chamado de Weber. O Weber é a unidade de fluxo magnético. Então, a gente pode definir fluxo magnético de forma mais prática assim. Suponha que a gente tem aqui, uma determinada superfície. E nessa superfície aqui, seja atravessada por campo magnético. E eu já sei que o vetor área é perpendicular à superfície. Então, essa é a situação que a gente chama de fluxo máximo. E aí é você sacar que o fluxo, quando é máximo, é calculado simplesmente como sendo B vezes A. Se a gente tiver, de novo, essa área desse jeito, aqui encontra-se o nosso vetor área, e a gente tiver um campo magnético assim, desse jeito aqui, aí o ângulo vai ser 90, então na prática o cosseno de 90 vai dar 0, e nesse caso aqui a gente vai ter um fluxo que é o fluxo nulo, exatamente, não vale nada. E a última situação, que é a situação mais genérica, nem é máximo nem é nulo, é aquela situação que a gente está falando, suponha que eu tenho aqui, mais uma vez, essa nossa área, aqui é o vetor área, e a gente tem um campo magnético atravessando de forma oblíqua essa área. E aí o ângulo entre o vetor área e o campo é o θ, e aí o fluxo é definido como sendo BA multiplicado pelo cosseno desse ângulo,
entre o campo magnético e a área. Mas na prática, pessoal, a maioria das questões é calculado assim, ó, fluxo magnético é B vezes A. É a situação de fluxo o quê? Máximo, beleza? Lembrando aí, a unidade de fluxo é o tal do Weber, e para estar em Weber, o nosso campo magnético está em Tesla e a nossa área tem que estar em metro quadrado. Então, memoriza aí essa primeira definição de fluxo magnético. Então vamos dar continuidade a esse assunto chamado indução magnética. A gente agora vai para um ponto chave que é a chamada lei de Faraday. Lei de Faraday. É um outro aí, vamos dizer assim, mistério da física, mistério da natureza, hein? A lei de Faraday diz o seguinte: toda vez que existir variação de fluxo magnético ocorrendo num certo tempo, vai aparecer uma DDP induzida. A DDP induzida é a variação de fluxo num certo intervalo de tempo. Normalmente, quando é apresentado dessa forma nos livros, a gente coloca um sinal negativo aqui, que é para falar da lei de Lenz. Vou deixar o sinal negativo para não ter críticas, mas na prática a gente vai sempre pegar a DDP positiva. O sinal negativo é uma explicação à parte. Então, essa grandeza, variação de fluxo num certo tempo, vai dar uma unidade que é a nossa velha conhecida força eletromotriz, que é o nosso volt. Eu gosto muito de explicar essa fórmula através de um caso particular, que vai tornar esse mistério, na verdade, uma consequência da existência da força magnética. Então, o caso particular, para explicar essa lei de Faraday e chegar numa expressão particular de DDP, é assim, ó. Suponha que a gente tem aqui, mais uma vez, um monte de xizinho, onde esse monte de xizinho representa o campo magnético. Então, o campo magnético está entrando aqui nesse slide. E a gente vai colocar, recebendo a influência desse campo magnético, um fio retilíneo. E forçadamente a gente vai fazer esse fio se movimentar. Então eu vou pegar esse fio e vou movimentar ele nesse sentido aqui, ó, com uma certa velocidade. Então o fio ele tem cargas positivas e negativas. Vamos analisar o que vai acontecer com a carga negativa? Analisar o que vai acontecer com a carga negativa é assim, ó, é aquela velha regra da tapa que a gente já tinha trabalhado. A regra da tapa, lembrando aí, ó, a gente vai pegar a mão direita e a mão direita a gente aplica aqui, ó, campo magnético, velocidade e aí está a nossa força magnética. Então, quando é uma carga positiva, a palma da mão vai ser o sentido da força magnética. Se a carga for negativa, será as costas da mão. Então, se a gente aplicar essa regrinha no nosso slide aí, vai ter velocidade para um lado, campo magnético entrando, palma da mão seria para cima, as costas da mão seria para baixo. Então a gente vai ter aqui, ó, um monte de carga negativa nesse sentido e um monte de carga positiva nesse sentido. Então está sendo criado aqui, ó, uma diferença de potencial induzida, que é essa DDP que a gente está falando. Então essa DDP simplesmente aparece pela aplicação, pela atuação da força magnética numa carga. Força magnética numa carga, na presença de um campo, aparece essa separação. Mas aí a gente pode calcular mais coisa. Suponha que a gente tem aqui, ó, uma espira, e essa espira aqui, ela então possa gerar corrente. Então aqui, como criou uma DDP, a gente vai ter uma corrente induzida. E o nosso objetivo é achar essa corrente induzida. Então, na prática, visualize aqui, a gente está pegando essa área aqui, ó, e fazendo com que ela diminua. Como assim? Eu não estou andando para a direita? Se eu estou andando aqui para a direita, ó, essa área está diminuindo. Então, fazer a área diminuir é variar o fluxo. Então, a gente já aceitou pela lei de Faraday que a variação de fluxo num certo tempo dá justamente essa DDP. Então, nesse caso aqui, é aquela história de fluxo máximo, que o campo magnético atravessa a superfície. Então, o fluxo, quando é máximo, é só B vezes A. Se a variação é o fluxo final menos o fluxo inicial. E fluxo, nesse caso, é B vezes A. E a gente está supondo que esse B aqui é constante. Então, fica B, área final,
B, área inicial. O B, por ser constante, eu boto em evidência. Então aqui vai ficar área final menos a área inicial. E aí a área, a gente pode dizer ó, que é esse L vezes um determinado X. Esse X, ora é o final, ora é o inicial. Então em cada área dessa vai ficar X final vezes L, X inicial vezes L. Então L pode ser colocado em evidência. Então a gente já tinha o B em evidência, vai colocar o L, aqui vai ficar X final menos X inicial sobre ΔT. E essa grandeza, ΔX sobre ΔT, é a velha velocidade. Então a gente encontra que essa DDP induzida, nessa situação de campo constante, é simplesmente calculado como sendo, mudando a ordem aqui, ó, LBV. Então para esse tipo de situação, campo constante, a DDP induzida é LBV. E aí é chegada a hora da gente conversar sobre a outra lei, que é a chamada lei de Lenz. E esse exemplo que a gente acabou de fazer é um exemplo massa para a gente entender essa lei de Lenz. O exemplo que a gente acabou de fazer foi esse exemplo aqui, ó. A gente pegou, vou até apagar aqui para não gerar confusão, pronto. A gente pegou esse fio aqui e deslocou ele nesse sentido. E o campo magnético nessa região era Xzinho. E com isso, a gente acabou de visualizar que aqui ficava a carga negativa e aqui ficava a carga positiva. Consequentemente, a gente sacou esse sentido dessa corrente que é a chamada corrente induzida. Essa corrente induzida nessa figura gera um campo induzido pela regra da mão direita, que era dedão gera campo. Então, se a gente fizer isso aqui, ó, essa corrente induzida, ela vai gerar um campo entrando. Esse é o campo induzido. Isso é o campo que já existia, que é o campo externo. E nesse desenho, o campo externo e o campo induzido estão no mesmo sentido. E aí, como é que a gente explica isso, professor? A ideia é a seguinte, ó, nessa figura, você aceita que a área está diminuindo. Quando a área está diminuindo, o fluxo tende a diminuir. Aí vai gerar uma corrente induzida que vai fazer de tudo para o fluxo voltar ao que era. Então, se diminuiu, ela vai fazer com que o fluxo tende a aumentar. E para que aumente, ela gera um campo induzido, e esse campo induzido é a favor do que já existia. Porque sendo a favor do que já existia, faz o fluxo, então, aumentar. Então, qual é a ideia dessa lei de Lenz? A corrente induzida sempre se opõe ao que lhe deu origem. Se o fluxo diminuiu, ela existiu. E se ela existiu, ela vai fazer de tudo para o fluxo aumentar. Para o fluxo aumentar, vai gerar um campo, então, a favor. Se a gente tivesse pegando essa figura, vamos fazer o mesmo desenho, tá? Só que agora a gente tivesse levando esse fio para lá, no sentido contrário. Suponha de novo que o campo magnético é igual. O campo magnético é um campo magnético entrando. E aí, pela regra da tapa, para a gente poder determinar para onde é que vai essa carga negativa, a gente vai dizer, ó, o dedão está nesse sentido, que é o sentido da velocidade, os 4 dedos estão entrando e as costas da mão estão para cima. Então aqui ficaria o negativo e aqui ficaria o positivo. Então, o sentido da corrente induzida é do positivo para o negativo. Aqui estaria o sentido da corrente induzida. E essa corrente induzida vai gerar um campo pela regra, ó, da mão direita, onde a corrente é o dedão e os 4 dedos é o campo, vai gerar um campo saindo. Esse é o sentido do campo induzido. E o campo externo é entrando. O que é que está acontecendo agora, professor? Meu irmão, quando a gente movimenta esse fio nesse sentido aqui, ó, que para mim é no sentido da esquerda aqui, na prática essa área tende a aumentar. Então, se o fluxo tende a aumentar, a corrente induzida vai fazer de tudo para o fluxo diminuir. E para fazer o fluxo diminuir, ela gera um campo induzido para diminuir, que tem que ser contrário ao existente. Então, é contrário ao campo externo. E aí vai fazer com que o fluxo ele diminua. Então, a corrente induzida sempre está tentando fazer
com que volte a ser o que era. Se o fluxo aumentou, porque essa área está aumentando, ela vai fazer de tudo para o fluxo diminuir. E para diminuir, ela gera um campo contra o que já existia. Aí vai fazer com que o fluxo diminua, ok? Essa então é a lei de Lenz. O que é que a gente pode concluir? Meu irmão, de maneira prática é isso. A corrente induzida se opõe ao que lhe deu origem. Se o que lhe deu origem foi um fluxo aumentando, ela vai fazer de tudo para o fluxo que diminuir. E o fluxo diminuir é gerar um campo contra. Se o que gerou ela foi o fluxo diminuindo, ela vai fazer de tudo para o fluxo aumentar. Então vai gerar um campo a favor, para poder fazer com que o fluxo ele aumente. Então temos essa expressão, que é para esse caso particular, que é a DDP é LBV, e temos o caso geral, que é a lei de Faraday. Esse menos é para explicar aí a lei de Lenz. A DDP aparece toda vez que houver uma variação de fluxo num certo intervalo de tempo. Como você sabe, a física a gente aprende muito fazendo questões. Então a ideia desse resumo teórico é um embasamento para que você chegue nas questões e aprenda tudo passo a passo. Se você fizer 15 probleminhas desse assunto de indução magnética, você vai estar perfeito nesse conteúdo. Beleza? Então, valeu!